Eu vos cumprimento na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falar da Bíblia, a palavra de Deus. E vamos abordar hoje um assunto muito importante, que é a respeito do templo do Espírito Santo. E eu faço uma indagação. Somos literalmente templo do Espírito Santo? É isso que a Bíblia afirma? Se nós formos ler em 1 Coríntios, capítulo de número 6, o versículo 19, está escrito: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Uma certa vez, eu estava assistindo a um vídeo do saudoso pastor Moabel, quando ele afirmava que nós não somos literalmente o templo do Espírito Santo, isso era figurativo, e ele habitava na igreja, mas não individualmente, e eu afirmei que aquele pastor tinha sido infeliz na sua colocação. Mas, analisando direitinho, eu percebi que o pastor Moabel tinha razão. E eu queria até pedir desculpa para ele, mas infelizmente ele já está na glória. Eu aproveito para externar essa desculpa para o Moisés, que assumiu os seus trabalhos, o seu canal. E aproveito para transmitir o meu abraço àquele jovem pastor, a Moisés, filho do pastor Moabel. Agora vamos analisar direitinho o que está escrito na palavra de Deus. Ou não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Está lá, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Agora, quando nós passamos para o capítulo 3, 16, o apóstolo Paulo aborda a mesma coisa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora, amados, o que nós entendemos é que no original, analisando o contexto, nós percebemos que não é bem assim. O pastor Moabel tinha razão. O apóstolo Paulo estava falando numa linguagem figurada. Primeiro, tratando-se de um Deus presente, de um Deus onipresente, ele não quer dizer necessariamente que ele deve estar em todo lugar e que ele não está literalmente dentro do crente. Será que isso não é uma linguagem figurada? Eu observei de várias versões, quando uma pequena parte traduz como vós sois templo do Espírito Santo, e outro traduz vós sois o santuário do Espírito Santo, que se aproxima mais um pouco. Agora, nós temos que entender que quando Paulo estava transmitindo isso, a igreja nem tinha templo. A igreja se reunia nas casas, cultuava nas casas. Então essa ideia de templo não era muito compreensível para o público daquela época, se bem que eles tinham uma ideia do que seria o templo em Jerusalém, eles tinham uma ideia do que seria o tabernáculo, e talvez o apóstolo Paulo estava fazendo uma referência ao tabernáculo, e ele quis ser compreensível para com os seus ouvintes, dizendo que vós sois o santuário de Deus. Aí tudo bem. Agora, nós precisamos entender que o que o apóstolo Paulo estava querendo passar para os seus ouvintes
era numa linguagem figurada. Era um texto figurativo, porque quando nós vamos para o original, eu vou até mostrar aqui para vocês lá no grego, o que está escrito aqui eu acho que dá, eu sublinhei, essa palavra aqui que está marcada, ó, significa, tá, neos, que eu posso traduzir como lugar santo, ou santuário, mas de forma mais específica, lugar santo. Então, o apóstolo Paulo estava querendo dizer, de forma figurativa, que nós somos o lugar santo de Deus. Isso não é literal. Quando a gente pega lá em 1 Coríntios 6:3, eu encontro aqui duas palavras distintas. Ora, eu não sei se dá para observar aqui. Nessa parte, a palavra está oikei. Oikei theon. Oikei significa casa, casa de Deus. E Ferreira de Almeida traduziu ambas as palavras como templo. Traduziu naos como templo, traduziu oikei como templo. Em outras versões está santuário. Mas eu vi uma outra versão que é mais, eu posso dizer, mais concisa, mais correta. Ela diz que trata-se do lugar santo de Deus. Vós sois o lugar santo de Deus. Por que eu digo que essa tradução está mais correta? É porque aí tem um significado muito especial e muito importante. Quais são ou quais eram os lugares, os elementos, os utensílios existentes no lugar santo? Lá existia a mesa dos pães. Esses pães significam, simbolizam a comunhão. As 12 tribos em unidade em comunhão. E levando a nível da igreja, significa a comunhão dos santos para com os outros e para com Deus. Existia também o candelabro. O candelabro representa a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Representa Deus em si. Então, queria dizer que Deus estava presente ali, aonde? No lugar santo. E também existia o altar de incenso. O altar de incenso fala do Evangelho da Graça. Fala também do nosso sacrifício a Deus. Sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. E em Romanos, capítulo 12, há uma confirmação disso, quando o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pronto. Isso representa a igreja. Então, a igreja é o templo do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo não estava querendo dizer com isso que individualmente o Espírito Santo estava dentro, literalmente, fisicamente, materialmente, que estaria dentro do ser humano. Quando eu também digo que no casamento, homem e mulher se tornam dois corpos e uma alma. Gente, eu tenho que entender que isso aqui é figurativo. São dois corpos e uma alma, numa linguagem figurada. Eu estou querendo dizer que existe um entrelaçamento de ideias, de propósitos, de pensamentos, de comunhão. Então, se eu digo,
nós formamos um corpo. Por exemplo, a igreja forma um corpo, não resta dúvida, mas existem milhões de pessoas individuais. Mas é um corpo em que sentido forma esse corpo? Esse corpo se forma no sentido de unidade de propósito, a mesma fé, a mesma comunhão, o mesmo serviço. Então, se trata de um corpo, de uma só pessoa. Então, vamos entender. O templo do Espírito Santo representa nada mais do que a presença de Deus em nossas vidas. Nós somos templo do Espírito Santo a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e temos uma mudança de caráter, uma regeneração, uma transformação no comportamento, uma transformação no modo de viver. Nós conseguimos adquirir a natureza de Cristo na humildade, na comunhão conosco, entre nós e Deus. Isto sim é o que eu chamo de ser templo do Espírito Santo. O templo é um lugar aonde se reunia, tudo bem, mas eu volto a dizer, a palavra mais propícia para os termos no original seria justamente o lugar santo. É o que está escrito aqui, naos, theon, o lugar santo de Deus. Você é o lugar santo de Deus. Por que é que você é o lugar santo de Deus? É porque Deus veio morar dentro de você literalmente? Dentro do seu corpo físico? Qualquer pessoa que pense um pouquinho, que raciocine, vai entender que não é bem assim. Vai entender que isso é no sentido espiritual, na comunhão, no propósito. É a mesma coisa quando nós encontramos lá em Gênesis. E andava Enoque com Deus. Será que você pensa que eles caminhavam literalmente, Enoque e Deus, no caminho, andando, conversando com o outro? Esse andar com Deus é a mesma coisa de manter comunhão. O crente, ele anda com Deus à semelhança de Enoque. Uma pessoa transformada, ele anda com Deus, a pessoa semelhante à pessoa de Enoque. Então, consequentemente, quando eu digo, eu sou a casa de Deus, eu sou morada do Espírito Santo, eu sou santuário de Deus, eu sou o lugar santo de Deus, que é o mais correto, então eu estou dizendo que eu estou em comunhão com Ele. Eu estou em comunhão com Deus. Não vamos pegar a coisa ao pé da letra, mas infelizmente, sabe o que acontece? Alguém ensinou errado, há dezenas ou centenas de anos atrás, ficou arraigado na mente, e ninguém quebra mais esse paradigma, esse tabu. Pronto, é assim. O Espírito Santo está dentro de mim, literalmente. Para onde eu for, ele vai. O que eu fizer, ele está dentro e não sai. Outros chegam até a dizer que uma hora ele sai, outra hora ele entra. O crente peca, ele sai. Ele se arrepende, o Espírito Santo vem e entra novamente. Gente, isso é meninice. Isso é criancismo. Vamos pensar alto, vamos pensar grande, vamos entender melhor a palavra de Deus, vamos estudar, vamos pesquisar. Nós não vamos nos alimentar assim, como eu sempre gosto de dizer, feito filhote de passarinho. Abre o bico e o que joga lá dentro ele aceita, ele recebe. Não é bem assim, pesquisa, questiona. A Bíblia manda até a gente julgar as profecias, para ver se é de Deus. Deus gosta que a gente questione com Ele, que a gente indague, que pesquise, não é pecado não. Deus gosta que o homem faça isso. Então, eu incentivo aos irmãos, aos amigos, a pensar direitinho,
a estudar a palavra de Deus e deixar essa história de pegar tudo ao pé da letra e dizer que é verdade, que é doutrina. Então, que Deus os abençoe e que a santíssima palavra de Deus esteja dentro de você. Como disse o Senhor Jesus, se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós. O que é a palavra estar dentro de nós? É quando a gente vive a palavra, a gente aprende, estuda a palavra e a vive. Então sim, esta é o que nós chamamos viver a palavra de Deus, estar dentro da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo possa vos iluminar de forma formidável e grandiosa. Amém?